Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora, não é pra valer, programa de número 113. Hoje é o dia 11, tudo certo, professor? Certo, Matoso. Tá certo? Bem hoje, tranquilo. 11 de junho de 2025, Vini Júnior é o nome do homem. Estamos aqui para homenagear o Vinícius Júnior aqui, o Brasil. Tô vendo, você... Seleção brasileira hoje. Cara, mas é bacana. Tem que vestir a camisa do Brasil. Eu também estou de verde. Claro. Verde do Matoso, verde do Silva, tá certo? Verde da Amazônia, verde das matas. Da bandeira brasileira. Da bandeira brasileira, por que não? E é isso aí. Mas eu gostei da forma como ele apareceu, porque ele só joga aqui daquele ladinho, né? É, colado na lateral. Só colado ali. Rente a linha. Aí ele deu a entrada ali. É, mas é porque é aquela coisa, né, Matoso? O Brasil não tem atacante hoje. Quem é o atacante do Brasil? Quem é o matador da seleção brasileira hoje? Me diga aí você, torcedor. Quem é o atacante da seleção brasileira? O Pombo? Não. O Jesus? Qualquer um do Jesus. O Jesus mataram o Jesus, né, pô? É, mas ele ressuscitou. Não tem. Não tem hoje. E aí a nova proposta da ideia do falso 9. Ah, não, tem o Igor. Aquele Jesus do Botafogo, ele não foi, não, né? Não. Ele não está nessa convocação? Não, nessa convocação, confesso, Matoso, que eu acredito que também não dava, mesmo que tivesse, esquece. Ele não entrou também, né, para poder fazer alguma coisa de relevante. Jesus. Agora, o Brasil... Eu gosto daquele centroavante do Corinthians. Aquele centroavante Pô, esqueci o nome do cara agora. Ele é tão bom que eu esqueci. Agora o detalhe, Matoso, é que, por exemplo, ontem o Brasil não entrou ali com o Estevão jogando, né? Preferiu-se o Martinelli. Mas é aquela coisa, o Martinelli não conseguiu mostrar aquilo que ele faz no Arsenal, tal qual o Vini Júnior também não mostrou o que ele faz no Real Madrid. A diferença do Vini Júnior que eu vi foi o fato dele sair do lugar comum, ele infiltrar pelo meio para o Cunha fazer aquele cruzamento. Agora, tu me desculpas, né? A gente fazer aquele festejo para aquilo que a gente chama de futebol ontem. Não, é ridículo o negócio daquele, porque dá calo na vista ver aquilo. Dá calo na vista. Ganhar, pô, eu vou ter que ouvir vocês da imprensa falarem. Quero dar um abraço para minha querida amiga Bianca, eu não sabia que estava vingando. Não, porque essa história de vocês da imprensa, fico falando. Não, o Brasil precisa ganhar do Paraguai e depende da derrota da Venezuela. Derrota da Venezuela. Eu tenho que ouvir isso. Eu não mereço. A gente fazer um festejo desse jeito para ficar em terceiro lugar. Segundo lugar aqui o Brasil. Passou para o segundo terceiro agora. Lugar, pegar a classificação direitinha para você aqui. Essas perguntas que eu faço, porque era uma coisa... Olha, a gente só ficava atrás da Argentina, cara, e olha lá. O Brasil ficava só atrás da Argentina, e olha lá. E olha que é mais de 10 pontos de diferença. Ontem, os resultados foram o seguinte, Matoso: Bolívia 2, Chile 0. O Chile eliminado completamente lanterna, uma decepção o Chile, né? Uruguai 2, Venezuela 0. Argentina 1, Colômbia 1. Brasil 1, Paraguai 0. Peru 0, Equador 0. A classificação aqui, Matoso, passar para você aqui, a gente tem aqui a Argentina com 35, o Equador 25, segundo, perdão. O Brasil perde no saldo de gol, porque ele era o segundo, né? Como a Argentina empatou, Brasil 25, Uruguai 24, o Paraguai, que era segundo quando começou, caiu para a quinta posição. E a Colômbia é a sexta, com 22. Na repescagem tem a Venezuela com 18. Brasil classificado, né? O que eu digo, gente, eu sei que a gente tem uma geração nova de futebol, é porque a gente é mal acostumado. Esse é o problema. Repara bem, a diferença da Argentina para o Brasil são 10 pontos. Vai rápido na Série B. Na Série B do Brasileiro. Série B. Na Série B do Brasileiro. Classificação da Série B. Classificação da Série B. O que é que tu quer, Matoso? Espera aí, rapaz. Diga lá. Me vê quem é que são os 4 da lanterna. Os 4 da lanterna são... Vamos lá. 17º, Botafogo, com quanto? Adversário do Paysandu, com 10. Com 10. O Amazonas com 10, 18º. 19º, o Atlético com 6 e o Paysandu é o 20º, o lanterna com 4. Porra, tá mais fácil o Paysandu sair da lanterna do que o Brasil encostar na Argentina. Entendeu a conta, professor? Entendi. Eu sou otimista, não adianta me chamarem de puxa-saco. Puxa-saco é de quem paga a gente, não tem ninguém me pagando hoje. Aliás, o povo brasileiro. Aliás, eu mesmo, né? Como contribuinte, pagador de imposto. A gente, o aposentado, ele se paga e ainda dá para os outros roubarem o dinheiro do aposentado.
Não, tem que falar. Um dia vão descobrir isso aí. O aposentado, ele, para continuar aposentado, sustentando 30% da família brasileira, ainda roubam dinheiro do aposentado. Aí tu achas, não, vamos devolver. De onde é que vão tirar esse dinheiro que roubaram? Pior que estão querendo agora aumentar a aposentadoria, né? Para 75 anos, né? Meu Deus do céu! Mas é porque aumentou a média de idade, né? Aumentou a média de idade. Mas vamos lá, voltando para essa questão. Eu falo isso de uma forma positiva para vocês mostrarem o disparate do futebol brasileiro hoje, gente. Eu estou 10 pontos atrás da Argentina, cara. E eu precisei ganhar do Paraguai, 1-0 espremido, trazer um técnico da Europa, campeoníssimo lá, com 5 milhões de euros, 30 milhões de reais por mês, para dar de 1-0 e ainda torcer pela derrota da Venezuela. Matoso, Então, só concluindo o raciocínio, está mais fácil o Paysandu sair do rebaixamento da lanterna, porque só tem 6 pontos. O que está aqui em cima. Só 6. O Brasil está 10 pontos atrás da Argentina. É verdade. Bora, papão. Só para ilustrar o que você falou com relação ao futebol brasileiro, né? O Brasil hoje, ele é octacampeão brasileiro de futsal. Seleção brasileira, mundial, né? Copa do Mundo. Só que nos últimos anos, foi campeão no ano passado. Nos últimos anos, os anos anteriores, das últimas Copas, só dava a Argentina. A Argentina ganhava do Brasil no Mundial, ganhava do Brasil nas Copas Américas. Todos os torneios era a Argentina. O que aconteceu? A CB, que era a CBFS, se juntou com a CBF agora, né? Agora não, há um ano atrás, 2 anos nesse caso, fizeram uma reestruturação dentro do futsal brasileiro, chamaram Marquinhos Xavier, que era o técnico do Carlos Barbosa, um grande treinador, e é um cara que escreve a literatura para o futsal, né? E ele, junto com a comissão técnica, que estava o Ferretti era vivo ainda, conseguiram reestruturar a seleção brasileira. Pegaram os melhores jogadores, claro, daqui, do Brasil, Magno, Sorocaba, pegaram do Carlos Barbosa, pegaram do Joinville, com os jogadores que tinham no Barcelona, com os jogadores que tinham jogando ali no Benfica, no Sport, como é o caso do goleiro Guita. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles precisaram sentar e repensar um modelo para como bater o futsal argentino. E, por incrível que pareça, foi campeão em cima da Argentina na última Copa do Mundo. Esse Xavier aí que você falou, ele veio de onde? Da Espanha? Não, o Marquinhos Xavier é brasileiro, inclusive, um cara excelente, um ser humano fantástico, chefe, um ser humano fantástico. É isso que eu queria te dizer. Eu não estou querendo dizer, eu gosto do Ancelotti. Ele fez até o Vini rir. Ele fez o Vini sair daquela zona de conforto e entrar. Dá para mostrar o gol? Pode pedir? Pode mostrar o gol aí. Bota o gol como foi. Mas começou com o Rafinha a jogada, no meio de 3 caras, tu viste? Lá, brigou pela bola. Aí sobrou pro Cunha. Olha o Vini Júnior aí, rapaz, tu viu? Rasgando. Esses Vini Júnior, porque ele é craque. Sim. Ele é craque, ele sabe jogar futebol. Tá certo? Depois do gol, corte pra cá, que senão o senhor já sabe. Tá certo? Não, mas pode botar de... Porque o Rafinha, a jogada original, isso aí, tá quando o Rafinha... Isso, ó. Briga pela bola. E o Vini Júnior chega antecipando. O que é difícil. Sua leitura está correta. Quando tu joga próximo da lateral, tu recebe a bola mais livre, para poder partir para o X1, como a gente chama hoje, né? Mas quando tu joga dentro da área, tem que ter o faro da antecipação. E foi o que ele teve, o faro do artilheiro aí. Mas é isso aí, porque o técnico sabe que ele é um bom jogador, ele é um craque. Eu fiquei vendo, ele foi lá, encosta, tomou a cabecinha, ele foi lá no meu ombro e ele riu. E às vezes, Matoso, um treinador, ele olha... Às vezes um treinador, ele olha para o Matoso jogando naquela posição, aí chega um outro e diz assim mesmo, poxa, tu joga comigo no Real Madrid, tu joga nessa posição, mas eu acho que com esse time, eu acho que eu consigo te colocar aqui. E aí ele, entendeu? Coisas que acontecem no futebol, então possível, é possível, né? Mas uma coisa assim, a gente tem consciência, quando a gente fala assim, gente, é o seguinte, a primeira coisa é que ele quis ajeitar a defesa. Isso, importante. Então, 2 jogos, quanto foi o primeiro jogo? Foi 0-0. Agora, 1-0. Então, o primeiro aspecto, o time do Ancelotti não tomou gol. Mesmo tendo um chama-gol, né? Mesmo tendo um chama-gol lá no gol. Sinceramente, ele pode tomar que ele seja hexa, mas eu não gosto, sinceramente. Mas, enfim, é uma questão de opinião. Aí tu tens o meio-campo que ele ainda está numa fase, ele está observando. Construção, Então ele está realmente reconstruindo essa seleção, a gente espera,
e vai enfrentar seleções que já estão construídas. Esse é o detalhe. Agora, Matoso, a minha opinião é de que o Ancelotti, ele vai para a Copa do Mundo, pode ou não ganhar a Copa, mas ele não fica para ser treinador no próximo ciclo da seleção brasileira. Porque, para mim, eu torço para que ele seja hexa, porque eu não sou falsa pátria, não sou falsa pátria, eu não sou de gente da terra que os bens vêm para a minha terra, aí eu defendo os bens na minha terra, aí quero ir para a terra dos outros, eu não sou assim, tá certo? Mesmo que eu não goste de quem esteja trazendo bem para a minha terra, mas eu quero um bem, tá certo? Eu não torço para ir para a terra dos outros, então eu não vou torcer contra o Brasil. Eu torço, eu quero... Não, mas eu vejo assim, eu sei que o grau de dificuldade é muito grande, porque as outras são gigantes. Está em Portugal, cara. Eu jamais coloquei a seleção de Portugal na cabeça de... Sempre você coloca Brasil, Alemanha, Argentina. Brasil, Argentina, Alemanha... A Holanda que fica ali naquele... Holanda sempre ali. Espanha agora, França. Espanha, que também, França, mas nunca coloquei Portugal. Mas pela primeira vez, pelo que eu vi de Portugal, agora, até em relação àquele time de 2005, que foi logo aquele início do Cristiano Ronaldo, hoje o time é muito encorpado, time veloz, time técnico, tático, time bem arrumado. Amadurecido. Amadurecido, bicampeão dessa Copa da Liga das Nações. Que é difícil, viu? É muito difícil. Muito difícil. Então eu vejo hoje Portugal com muito respeito. Muito respeito e admiração pela bola que E os talvez caras até têm. a própria competição que eles joguem, isso facilita com que haja esse amadurecimento, porque a gente joga pouco São aqui a seleção. 55 seleções. Aqui não, a gente tem o que aí? Meia dúzia de seleções que só tem a Argentina, Uruguai e o Paraguai que ainda é complicado. Então é essa a nossa expectativa porque vem. Por isso que eu te digo, eu esperava, já que está essa situação aí, que ele ficasse em 2030. Aí em 2030 eu dizer, eu aposto fechado no Brasil. Eu acredito, Magávio, acredito que ele não fica. Eu acho que ele vai fazer a Copa do Mundo dele, ganhando ou não. Mas bora para 2026 depois, bora para cá. Bora pensar. Bora ver a nossa janela, a janela lateral. Meu Deus do céu, essa janela, é janela, lista de vestibular. Fechou a janelinha, era uma janelinha, né? O Remo trouxe 13, o Paysandu trouxe logo 10. Paysandu trazendo 10, Matoso. Bora ouvir antes um que chegou agora, badalado, Thiago Heleno, zagueiro, ele que veio do Atlético Paranaense. Estavam dizendo que ele ganhava 500 mil no Atlético Paranaense, que reduziu. Eu não acredito muito não, é inverossímil essa informação, mas ele falou com a gente aqui na coletiva de apresentação ao torcedor bicolor. Bom, na verdade, eu vinha conversando com o Roger, né, o presidente, desde fevereiro já, né? A gente criou uma certa liberdade ali, ele me mandava mensagem, né, pedindo, mas eu achava que não era o momento de vir, sabe? Até porque eu vinha de algumas temporadas de muito desgaste, né, fisicamente, né? Então, como no meu ex-clube, a gente era muito exigido, né, até mesmo para poder ajudar o clube. A gente optou por não voltar imediato, né? O torcedor também precisa entender que eu não voltei porque eu não quis, né? Porque eu tinha propostas de outros clubes para poder participar, para poder trabalhar, e eu optei esperar um pouco mais, né? Até mesmo para cuidar da minha saúde, saúde mental, né? Parte física, né? E de cuidar de algumas coisas que muitos anos deixam de cuidar, né? Então eu peguei esse início para poder cuidar de tudo. E graças a Deus, né, mantendo essa conversa com o presidente, hoje, né, a gente pôde estar fechando com o Paysandu e tenho muito que agradecer o presidente pela confiança e pode ter certeza que eu vou fazer o que eu puder para poder ajudar. Curta e objetiva a entrevista dele, esse trecho, Matoso. Aquele negócio aí, ele ganhava 500 mil? Não, é o que se falava, né? Coisa de folclore de torcedor que diz aí, mas eu acredito que não seria tudo isso, mas teve seu salário reduzido no Atlético Paranaense, passou 9 anos no Atlético Paranaense e aquela coisa, Matoso, estava desde o final do ano sem jogar. Para se tratar mas também. Esse também? E tal, Série B, aquela coisa toda, caiu e ficou, né, trabalhando à parte, tanto que na coletiva completa ele fala um pouquinho que ele realmente estava trabalhando, o próprio Dini Menezes perguntou que se ele estava trabalhando com o personal, estava se cuidando, e como ele falou, né, estava me cuidando mentalmente, fisicamente, ajeitando algumas coisas e tal. É um cara que, para os padrões do Paysandu, com 36 anos, do jeito que o Paysandu está agora, eu acho que encaixa. É um cara que não tem viagem perdida, é um cara que é um líder dentro de campo. Aliás, mas ele não é chamado de xerife, ele é general, né? É general, Mas general hoje em dia no Brasil, meu pessoal. Deus do céu, Mas sim, bora, volta.
Não, porque o pessoal não gosta muito de chamar. Né? Aí chama xerife. Mas xerife é antigo, é americano, é faroeste americano. Então, olha, a gente torce, a gente espera, porque não vamos depreciar o camarada, que tem um nome na história. É porque a gente sabe, o cara com 30 segundos. Eu me lembro do Romário, quando ele passou dos 30 anos. Sabe como é, né, parceiro? Às vezes, quando passa dos 30 anos, teria que trazer o Sandro Almeida. Mas o Sandro Almeida vem aqui com o empresário dele, o Ari. Já promete, dia 30 de fevereiro ele vem. É impressionante que eles prometem vir aqui. Ainda bem que eu nunca anuncio, né? Senão estava ferrado. É verdade. Mas aí o Sandro Almeida, que imita aí o Romário, o Romário ele dizia isso. O jogador, a partir dos 30 que começa a se contundir, a contusão demora mais. Isso. Não é só jogador, qualquer pessoa, né? Biologicamente, organicamente, não sei o que mente, aí o cara se bate e demora mais a curar. Com certeza. Tem uma série de situações. Imagine um jogador de futebol, um atleta, que é paulado o tempo todo, impacto direto. Agora, o cara sabe onde se posicionar. Olha, vai ali que eu vou. Agora eu vou, tu ficas. Né? Matoso, para completar o Thiago Heleno aí, tem aí a lista do vestibular, né? Vamos lá. Maurício Garcês, atacante, veio do Juventude. Diogo Oliveira, atacante, veio do Plaza do Uruguai. O Peterson, que já estreou, perdendo o gol, veio do Juventude. O Vini Farias, anunciado ontem, atacante, veio do Brusque. Só aí são 4 atacantes. O Wendel Júnior, meia, veio do Itabaiana, meia atacante, também jogou no último jogo também, contra o Criciúma. O Denner, meia também, veio do Anápolis. O Ronaldo Henrique já foi apresentado, ele que veio do Avaí, volante. Anderson Leite, volante, veio do Guarani. O Thalisson, zagueiro, veio do Juarez, do México, o último clube dele. E o Thiago Heleno, claro, que foi apresentado ainda há pouco aí para a imprensa, zagueiro, veio do Atlético Paranaense. Agora, Paysandu mandou daqui, e a informação que eu tenho, extraoficialmente, tá, é de que o Cavalieri, que foi para o CSA... Que era tão bom jogador, professor. Deve estar retornando. Não se sabe por que ainda, né? Não se sabe ainda como é que fica. Se deve voltar ou não vai, porque tem contrato com o Paysandu. Mas ele é um bom jogador, o que foi que houve? Pois é, não estava nos planos, talvez, da diretoria do Paysandu passada, do Luizinho, e agora, de repente, como mudou. Mas o Cavalieri não jogou agora, foi aquele que fez aquele gol, participou. Não, ele fez o gol do empate contra o Goiás. Isso aí, né? Isso aí. Mas é aquela coisa, talvez o treinador que chegou ali, eu quero o cara, não sei. Tudo pode acontecer, acontece. O Del Valle, que ia para o Guarani, foi lá, fez teste, como viu que a lesão era grave no tornozelo do Del Valle, o Del Valle acabou não acertando com o Guarani, então deve ficar até o final do ano ou da próxima janela. Porque ele é do Paysandu. Ele é do Paysandu. Então, na verdade, o Paysandu ia só, fica aí com ele vai por aqui, não é? E tal. Só que aí o Guarani, eu não sou bombesta com vocês. Não estou aqui para recuperar jogador, não. Aí recupera aí, é uma festa. O Eliel, que não está sendo tão aproveitado, também pode vir a deixar o clube nessa próxima janela. O Eliel, atacante. Mas o Eliel, ele jogou pelo menos? Ele jogou 3 partidas com o Luizinho e jogou a última partida também, que não fez muita coisa. Mas também acredito que pode ser que ele encaixe. Eu acredito que ele tem um potencial de ser um artilheiro. Com 22 anos, ele é um cara novo. Ele é um cara bom. É melhor que o Peterson. Porque a gente fica, às vezes, falando assim, gente... o cara tem 36, aí a gente já coloca como isso, acabou. Velho. Aí tu coloca o de 22, aí é muito novo. Pô, qual é o jogador que vocês querem, né? Isso. É meio complicado. É muito complicado. Mas, na verdade, é o meio termo, né? É o meio termo. Porque quando você fica dizendo aí, eu fico sempre aqui olhando você da imprensa dar essas notícias, porque, repara lá, professor, o cara veio do Guarani. Lê essa lista aí de novo aí para mim. Vamos pensar junto comigo. Maurício Garcês, Juventude. Sim, por que veio do Juventude? Pois é. Aí... Pô, calma, Vossa Excelência não precisa me respeitar. Qual é o outro jogador? O Diogo Oliveira, atacante, veio do Plaza lá do Uruguai. Veio do Uruguai para cá. Por quê? Peterson, Juventude. Por quê? É isso que eu disse. Por que veio? Porque o Paysandu está pagando melhor? Porque o clima... Sabe, essa saída assim brusca de jogadores que para nós são desconhecidos. Sim, claro. Porque nós não criamos ninguém, né? Nós não produzimos mais ninguém. Eu vou ver a Copa dos Campeões de futebol. Porra, mas todos só sabem falar isso. Eu disse, porque vocês sabem falar só a mesma coisa.
vocês falam a mesma coisa. Tem que trazer reforços. Eu pergunto, de onde? Quem são? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Eles querem vir? Vão reclamar do clima, da segurança? É muito longe. É muito longe. Tá entendendo? É por isso que eu encho o saco. Nós não criamos mais jogador. O principal time que eu vou torcer é porque tem um paraense lá. Paulo Henrique Ganso. Outrora nós sempre tínhamos. Né? Infelizmente Fortaleza não está, o Pikachu nem está mais lá. O Pikachu deve, o Rony foi para o Atlético. Finalizar o contrato do Pikachu, deve finalizar o contrato. O Paysandu está meio que de olho aí no Pikachu, mas acho difícil vir para a Série B. O Pikachu ainda joga, né? Ele tem mercado ainda na Série A. Tem mercado bom ainda. Na Série A. Agora, Matoso? É essa a pergunta que eu faço, gente. Porque como o futebol do Pará não cria mais ninguém, é mais fácil trazer jogador importado. E repito, nada contra. Já ontem aqui, nós rasgamos seda pro rapaz, que é o Flávio Garcia. Todo mundo tá... O Cavalheiro, como é o nome do cara? Calilha, eu não quero. Zé Ricardo no jornal. Nossa, nós escolhemos. O Fernando Diniz, tu é doido de trazer o Fernando Diniz. Então nós somos assim. Nós somos muito mascarados. Nós somos... O Dorival Júnior, tu é maluco trazer o Dorival Júnior? Não, Belém está em outro patamar, né? Está desabando, mas a gente diz que está em outro patamar. Então, não, esses caras não. Então, a gente rasgou seda pro cara aí, porque a gente viu a postura dele, o que o rapaz vem falando, vem fazendo, vem desenvolvendo, e ganhou no adversário difícil, que era o Operário de Ponta Grossa, depois do todo-poderoso Daniel. Não estou tirando, não estou falando que ironia não, tá, gente? 3 jogos sem ganhar. Sim, verdade. 3 jogos sem ganhar. O Daniel. E foi na primeira de Copa, não quero conversar contigo, Tonhão. O meu leão agora é da ilha. Tá certo? Claro. Ele foi embora. Então por quê? É isso que eu te digo. O meu questionamento é esse. Nós vamos buscar jogador onde? Porque nós somos incapazes de criar jogadores. Aí vem um outro de vocês da imprensa. Mas o Cadu entrou aí e não deu conta. Pai d'égua, só tem um. O coitado entra de vez em quando, ele dá uma bola errada, eu já vou falar mal do cara. Que intolerância nós temos, pô. Isso é verdade. Desculpem, gente. Até a segunda hora vão ter que me engolir. E um dia eu espero que o torcedor do Pará, tá entendendo? Questione essa falta de valorização das nossas bases. Aliás, um parêntese. Este ano, o Clube do Remo festeja os 50 anos de uma vitória histórica no Maracanã. O Clube do Remo ganhou o Flamengo lá de 2-1 e tinham 4 zagueiros. Marinho, que veio da Tuna. Aderson, combatente, base do Remo, que era volante improvisado na zaga central. Rui, caboclo daqui também, já faleceu. E o Cuca, que veio... Engraçado, né? Os caras antigamente... 4 zagueiros do Clube do Remo que eram daqui. A gente não queria mais ninguém, pô. Aliás, em tempo, este ano também, a Tuna Luso Brasileira comemora 40 anos da primeira conquista nacional. O primeiro clube do Pará a ganhar um título nacional. A Tuna Luso Brasileira, que vai até lançar uma camisa, a professora Gracete, o Viltoniel, até prometeram assim que lançar, a gente vai fazer uma matéria e mostrar. Vai ver uma base. Ontem eu estava até com o Jango. O Jango era bom jogador, mas era banco, porque os caras da Tuna, a base regional. É isso que eu quero reclamar, pô. Esse último título do Paysandu, que todo mundo, a torcida do Papão tá aí, a base era daqui. Sim. Sérgio, Ronaldo, Velber, Jobson. Porra, é essa, tá aí uma importada ali. Traz uma campainha dessa importada, né? Para encher o saco ali. Então é isso que me dói. Aí a gente vai buscar jogadores aí que os caras não têm culpa, pô. Concordo com o senhor, Porra, tá parado, o cara oferece o salário, o cara vem, pô. É verdade, tem jeito. Agora, passando para o Clube do Remo, só para fechar o Paysandu aqui, o Paysandu não vai ficar com o da hora, Matheus da hora, porque apresentou lesão grau 3 e o Paysandu disse, não vou te recuperar, preciso de jogador para jogar. Então, tá descartado, vai pegar o beco daqui de Belém, tá? E o Remo que vai falar com a gente aí é o Reinaldo, camiseta 4 do Clube do Remo. A gente tem conversado bastante, a gente sabe da importância de ter um treinador.
mas a gente está bem focado no nosso objetivo. A gente acredita que qualquer treinador que chegar vai nos ajudar e a gente também vai poder ajudar, porque o nosso grupo está fechado dentro, fora de campo. É um grupo totalmente diferente do que eu já encontrei, um grupo que realmente é amigo, realmente se importa um com o outro, então isso tem feito a diferença dentro de campo. Então a gente acredita que essa semana deve acertar com o treinador, mas a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é o acesso. Bem, o Remo é aquela história, né? Tá bem, o clima no Remo tá bom agora. Tá se dá o luxo de dizer não tenho pressa para trazer o técnico. E tem um bom treinador. Tem um bom cara que está lá trabalhando. Você falou ontem, você tem comprovação científica de que o Flávio, esse rapaz, o Garcia, ele começou com o Mourinho, não foi? Sim, ele veio nessa leva aí do meio para o final. A gente vai pegar direitinho os dados para mostrar, já que você está fazendo essa pergunta. Porque ontem me perguntaram, eu disse, eu não sei, foi o professor Bagado que falou, eu confio no cara. Porque tem que ter comprovação científica. O Remo, Matoso, está trazendo o Marrone, atacante, né? Que veio do Vasco, não por aí vai. Não precisa nem vir o Bruno, basta o Marrone. Só o Marrone. Tá. O Remo está trazendo o Freitas, meia, e o Kaique Oliveira, zagueiro, que era do Fluminense. Tá. O Daniel Paulista, só para passar a informação, rapidinho, Pantinha. O Daniel Paulista, ele ainda não recebeu, o Sport ainda não pagou o dinheiro que deve pro Remo, mas o Tonhão disse, siga a tua vida que eu sigo a nossa. E vamos o cara não quer ficar aqui, vai com Deus. O Ronald, base do Remo, isabelense, e o Guti foi pro Primavera. Aquele Puntini que todo lá vai, Ronald. Esse mesmo. Não serve pra cá, não serviu pra ninguém, vai pro Isabelense. Isabelense, abraço, garoto. E o Guti, que não serve pra ninguém aqui, foi pro Primavera Sub-20, emprestado de São Paulo. Glúten. Tá? O Guti foi aquele que quebrou o nariz? Isso, aquele mesmo. Né? E que lembrança, hein? Depois, amigo torcedor, a gente vai gravar aí, Matoso, aqui um questionamento aqui sobre a valorização da base, já que você falou que ninguém... Eu vou insistir enquanto eu tiver Porque em cima de um discurso do diretor do Clube do Remo, tá? Preste bem atenção. Siga nas redes sociais aqui, Edson Matoso, que você vai ver qual é a discussão. Agora, Matoso, para fechar o programa agora que o Pantinha já... Pode pedir. Já tem aí. O Paysandu tomou um gol do Criciúma. Perdeu o jogo. E todo mundo colocou a conta... Que jogo foi esse, pô? Nem lembrava mais, pô. Criciúma. Agora, na última rodada. Lá, jogando lá no Criciúma. Tomou um gol do Matheus Mineiro. Agora você me mandou. Não, foi do Criciúma. Ah, tá. Perdão, Cuiabá. Falei Cuiabá. Perdão, desculpa. Tá vendo? Cuiabá. Eu que sou velho, tá vendo? Bora. Bora. Segue aí, Pantinha, olha aí. Segura aí, Matoso. Segura aí, Pantinha, olha só. Todo mundo tá... Esse gol aí, todo mundo tá colocando esse lance como o fatídico para que o Paysandu pudesse tomar o gol. Segue aí, Pantinha. Tá? Sim, isso, beleza. Vai seguindo aí. Ó. Toma o gol, beleza. Aí falha. Bacana. Tá. Mas o gol, Matoso, ele começa aí, ó. A falha começa aí. Um lateral do Paysandu. Quem é esse lateral? O Edilson. Lateral, ele faz que vai jogar aí. Olha o que acontece, Matoso, preste bem atenção. Ele joga a bola, o jogador do Paysandu domina, sobra pro Rossi, o Rossi devolve pra ele e lateral. Passe errado. Passe errado. O lateral é pro Cuiabá. O lateral é pro Cuiabá. A bola era minha. Isso. E eu não quero, toma para ti. Aí, ó, o jogo acontece. A zaga do time do Cuiabá recebe a bola. Okay. Segura a bola aí, Pantinha. Segura aí, ó. Sai um pouquinho, vai aparecer uma isso, ó. Beleza. Esse cidadão aí, Matoso, o zagueiro, ele puxa o marcador e o marcador chama a atenção do marcador e o marcador fecha lá, deixando a lateral aberta. Segue aí, Pantinha. Ó, tá chamando a atenção isso. Ele meteu aqui a bola na ponta. Ou lá em cima, lá o Mineiro, ele já começa a se projetar num buraco que vai aparecer. Preste bem atenção. Vai lá, Pantinha. Segue aí. Tá? A bola chega. Quando ele recebe o cara aí, ó. Olha só. O Vilela, que era para estar acompanhando ele, não acompanhou. Ele recebe sozinho. Vai lá, Pantinha. Segue aí. Quando ele recebe, Matoso. Segura aí, ó. Essa imagem que eu congelei aí é justamente para mostrar que o Paysandu tem um cara do lado direito que marcaria um avanço dele pela lateral e tem um Vilela que está marcando aí. Só que a leitura do atleta, Matoso, é entender qual é a pata do adversário. Se ele é direito ou ele é esquerdo. O Vilela, ao invés de fechar a perna esquerda, porque está vendo que ele é canhoto, ele não faz. Se ele fecha o lado esquerdo, ele seria obrigado a correr para dentro. E o lateral do Paysandu aí, o Luan Freitas, ia dar o combate lá. Porque ele já estava no embalo. Fechava uma porta, deixava aberta a outra e o Luan já chegava por aqui. Mas olha o que o Vilela faz. Segue aí, Pantinha.
Olha só. Ele fecha o meio. Ele abriu, cara. Ele fecha o meio. Segue aí, pode seguir. Ó, ele fecha o meio, aí o cara leva pra boa dele e chuta, pô. O goleiro foi culpado? Não foi. Tem 500 na frente dele. O goleiro precisa ver da onde vai sair o chute para ele poder se jogar na bola. Ele está encoberto e aí ele vai se espantar. Não, mas aí tem uma coisa que me chama a atenção. Realmente, essa tua origem do lance foi desde com Adão e Eva, pô, porque quase... Mas ninguém percebeu isso, que o lateral era do Paysandu. Não, é do Todo mundo lateral meteu na do Paysandu, a bola é minha. Pois é. Entendeu? Né? Aí eu jogo, é meio complicado. É verdade. Mas quando... Pera um pouquinho, Pantinha. Aí quando os jogadores do Paysandu ficaram parados olhando a jogada acontecer. Isso é fato, né? Final de jogo, Vilela cansado. Mas eu vou usar o discurso do técnico Claudinei Oliveira. Esqueçam isso. Isso. Daqui para frente. Em nome de Jesus. E falando daqui para frente, Matoso, rapidinho, Pantinha. Pode Coronel Elderley, diretor de esporte lá do COPM, sempre na audiência. Fica aqui o nosso abraço, ele que está organizando o campeonato do COPM lá do COPM, do Coronel Costa Júnior. Estive lá no último sábado, fazendo uma reportagem lá. O campeonato sempre foi organizado, está uma maravilha agora, cabine de imprensa refrigerada, bacana, legal para todo mundo. Em nome do grande radialista, narrador Jorge Dias, o locutor da máquina. Locutor da máquina. E também um abraço para o Nilton. Reinaldo Vieira. Também. Para o Nilton. O Nilton, ele que é vendedor lá do Aço Pará, cheguei lá para fazer um serviço, lá um orçamento. Vou trabalhar com o Matoso, manda um abraço Matoso e tal, não sei o que. Então, por enquanto ele trabalha comigo, mas a partir do final da Série B, eu é que vou trabalhar com ele. Pare com isso, pare com isso. Pessoal, um abraço, muito obrigado por você nos seguir no Instagram, muito obrigado. Passamos a barreira dos 19 mil, sem patrocínio. Por que isso? Porque o Instagram entrega, né? Quando você é patrocinado. Então é você que está nos patrocinando na hora que nos segue, tá certo? Aí a gente está indo no TikTok aos poucos, o YouTube também aos poucos. E obrigado pelo carinho e pelo prestígio de vocês, o Magave também. E as redes sociais aqui da TV Grão Pará, Canal 14.